Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Simone Martins, sou uma mulher de meia idade, de pele clara, de olhos castanhos e cabelos cacheados. Estou vestindo um casaco na cor verde e uma blusa por baixo branca com listras pretas. Atrás de mim tem um armário grande e estou à frente do meu computador no meu quarto, que fiz ele um espaço para estudos. Sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje da nossa Copilud, a nossa comunidade de práticas da ludificação digital no ensino. Gostaria de iniciar, então, apresentando os nossos intérpretes de Libras, que vão fazer parte do nosso encontro de hoje, o Giliardi e a Stephanie. Peço que vocês façam a sua autodescrição, Giliardi e Stephanie, por favor. Boa noite a todos. Eu sou um homem branco, de cabelo loiro curto, barba bem curtinha também, olhos castanhos, cor de mel mais ou menos. Tatuagem nos dois braços, estou vestindo uma camiseta preta e fundo branco. Boa noite a todas. Eu sou a Stephanie, sou intérprete de Libras também. Sou uma mulher cisgênero, branca. Tenho o cabelo preto, curto. Eu uso óculos de armação vermelha. Estou usando um macacão cinza de alcinha e no fundo branco. Eu tenho 30 anos, 32 anos. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Giliardi. De imediato, já agradeço pela presença de todos e de todas e de todos mais uma vez na nossa Copilud, a nossa comunidade de práticas da ludificação digital no ensino. A Copilud, ela é parte do programa de extensão NAVE, com o apoio do Centro de Ciências Tecnológicas e o Centro de Educação à Distância, ambos da UDESC, em colaboração com os mestrados profissionais PROFEI, Educação Inclusiva, e PPGE Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologia. Cabe aqui destacar que esta é uma iniciativa aberta e também gratuita. As suas participações aqui na nossa comunidade de práticas da ludificação digital no ensino trará oportunidade aos participantes de conhecerem, de discutirem vivências e de práticas de ensino com o uso da ludificação. Quero lembrá-los que nós já tivemos outros encontros. E para quem não participou desses momentos, todas as nossas apresentações, elas foram gravadas e estão disponíveis no YouTube, com acesso livre e gratuito também. Nós temos um formulário que eu gostaria muito que vocês preenchessem, uma forma de avaliar a nossa participação aqui na comunidade de práticas. Depois eu vou deixar alguns recadinhos no chat, certo? Lembrando também que agora o chat, nós estamos com ele aberto, vocês podem fazer perguntas e fazer interações através dele. E hoje, no nosso encontro, nós teremos a apresentação da querida professora doutora Dulce Márcia Cruz, com o tema Práticas Digitais Lúdicas na Formação Docente. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Simone. Muito obrigada pelo querida. Tudo bem, professora? Me senti acolhida. Tudo bem, tudo bem. Professora, você poderia fazer a sua autodescrição? Sim. Então, boa noite. Eu sou a professora Dulce Márcia Cruz. Eu tenho cabelos brancos naturais, já faz alguns anos. Eu uso óculos vermelhos, né, de armação vermelha, tenho uma pele branca. E uma roupa, uma blusa azul turquesa, que muita gente vai dizer que é um verde, e a mesma coisa do colar, que é um verde azul turquesa. Atrás de mim é um escritório onde eu trabalho, estão os meus livros, né, de estudo, né, porque eu sou uma professora, e eu uso esse como um cenário, né, a professora tem que ter livros atrás, então é para inspirar a sabedoria e vontade das pessoas de chegar até o conhecimento. Muito bom, boa noite a todos, sou a professora Dulce Márcia Cruz, eu autorizo a gravação dessa sessão, dessa live, para que ela seja compartilhada para todos. Então, eu queria agradecer, antes de tudo, o convite por vir falar aqui no Copilud,
É muito importante para nós divulgar a nossa pesquisa, o nosso trabalho e principalmente falar das práticas digitais lúdicas na formação docente. Eu sou a professora do EduMídia, eu sou uma das líderes do EduMídia no Centro de Educação da UFSC, tenho trabalhado com educação à distância principalmente nos últimos 20 e tantos anos e tenho trabalhado com jogos também há 20 anos, 21 anos mais ou menos. Eu comecei a pesquisar games no ano 2000. Então, eu queria falar aqui um pouquinho. O Marcelo me pediu para falar um pouco das práticas que a gente tem feito com o Game com Menos. Então, antes de eu apresentar um pouco dessa nossa experiência, eu vou só colocar alguns pontos que eu acho que são importantes, que são nossos pontos de partida, né? o que, de certa maneira, delimita o nosso trabalho. Então, o que é um jogo digital? A gente usa uma das definições que a gente usa bastante, é a definição de Zimmermann, ou seja, um jogo digital, um game, é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões, limitados por regras e pelo universo do game, que resultam numa condição final, muitas vezes de vitória, mas não necessariamente. A gente tem trabalhado com jogos educativos, apesar de trabalhar com todo tipo de jogo, o nosso foco, no caso do Game com Menos, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, é de jogos digitais educativos, também chamados de aprendizagem ou jogos sérios. Ainda não há uma definição padrão que todo mundo reconheça. Esses jogos eles são destinados a ajudar jogadores a desenvolver novas habilidades e novos conhecimentos. Ou a reforçar os já existentes. O objetivo final desses jogos é permitir o alcance de algum tipo de resultado de aprendizagem, enquanto o jogador está envolvido ou imerso num processo de aprendizado. Essa definição de Boller e Capri. Por isso, o fator engajamento ou envolvimento é mais importante que a diversão. Então, a gente não, no caso dos jogos educativos, a gente não usa esse fator diversão. Será que o jogo é divertido? O que interessa para nós é que o jogador esteja focado na atividade, concentrando a sua energia e o seu pensamento. Ou seja, o divertimento acontece dentro do jogo, né? E ele está ligado àquilo que é possível ser aprendido a partir do envolvimento com esse jogo. São eficientes esses jogos quando se deseja imergir o jogador dentro de um determinado conteúdo ou de uma experiência que a gente quer que ele viva e oferecer-lhe uma vivência abstrata para ensinar-lhes conteúdos, conceitos e ideias. É interessante porque quando a gente trabalha com jogos e educação, a gente tem que pensar nos jogadores. Então, uma ideia básica são esses 4 arquétipos ou tipos ideais dos jogadores que o Richard Barton traçou. Ou seja, existem jogadores que são predadores, que gostam de ganhar, de ser vitoriosos, né, de lutar bastante. Aqueles que são conquistadores, que querem explorar as relações existentes, né, e ganhar pontuação e ter um monte de vitórias. E os socializadores que gostam de conversar bastante e acham que jogar é um bom momento para fazer essa conversa, essa relação humana. E os exploradores que gostam de andar pelo cenário. Então, basicamente, quando a gente trabalha com jogos educativos, a gente precisa conhecer o nosso público, a gente precisa conhecer os nossos jogadores para tentar escolher os jogos da maneira que seja mais atraente e mais desafiador para esses jogadores. A gente também usa como base para nosso processo de produção a tétrade elementar do Shell. O Shell ele diz assim que os jogos eles têm 4 elementos básicos, né? O elemento mais visível é a estética, onde a gente tem a experiência visual, né, emocional, de áudio com o jogo. A narrativa que conta a história para a gente se envolver, né, no que acontece dentro do jogo, mas também tem a ver com a narrativa que a gente conta sobre o jogo, né, depois de jogar ou durante o jogo. A mecânica é tudo que é permitido fazer, tudo que é possível fazer, as regras que permite que aconteça essa experiência, e a tecnologia que é o menos visível, né, de preferência, é aquela que faz com que o jogo digital aconteça e possa ser jogado ou no celular, ou no computador, ou de uma maneira mais imersiva, ou, enfim, 3D, realidade virtual. Então, a tecnologia ela faz parte da produção do jogo. No nosso projeto, a gente se baseia na mídia educação para tentar responder essa pergunta: como seria educar com, sobre e através dos jogos? Então, o com seria o acesso, quer dizer, na verdade, a gente precisa trabalhar a parte do acesso, né? O técnico, que é o com, o crítico, que é o sobre, e o expressivo produtivo, que é o através.
Na verdade, em termos de jogos, a gente pensa assim, educar com jogos é usar essa mídia como ferramenta didática, né, como instrumento de apoio para o professor que está atuando na sala de aula para os alunos. Então, educar com jogos é levar os alunos para jogar, é pedir para que os alunos joguem, é trazer os alunos para esse mundo dos jogos dentro da escola, seja jogando em casa, seja jogando na própria sala de aula, num laboratório. Então, isso é o que geralmente se faz com jogos, é levar as pessoas, as crianças, para o laboratório para jogar, mas isso não é suficiente para a gente ter toda a experiência que os jogos podem nos trazer. Então, educar para ou sobre os jogos já é uma dimensão crítica, analítica. Então, você, quando pega os jogos para educar sobre, a gente estuda a mídia, estuda a sua linguagem, suas características, seus efeitos, os modos de produção, as condições econômicas, culturais, ideológicas que influenciam na sua produção. Ou seja, a gente se preocupa muito mais com o aspecto cultural, né, e de dispositivo cultural, político, econômico dos jogos, e menos do que com o instrumental, a ferramenta. Então, isso permite que a gente consiga compreender melhor os jogos, né, como um produto cultural, um produto de uma cultura de um determinado contexto. E educar através dos jogos está relacionado à habilidade de produção que essa mídia possibilita, enquanto instrumento de criação e de autoria, em atividades práticas voltadas para o protagonismo dos alunos. Ou seja, educar através significa colocar os alunos como protagonistas para que eles possam criar, possam autorar, não apenas jogar, não apenas analisar, mas também ver que eles são capazes de produzir esse dispositivo. Então, eles também perceberem que é possível fazer jogo, né? Não apenas jogar. Então, isso dá uma outra dimensão para os estudantes, né? E está voltado para o ludoletramento. O ludoletramento é essa habilidade, né, que a gente tem quando entra em contato com os jogos com uma maneira crítica. Então, ser letrado em jogo digital não é apenas desenvolver a capacidade de jogar e produzir jogos, né? Então, que seria jogar o com e produzir o através, mas também compreender os significados desses jogos no contexto da cultura. Então, esse sobre é muito importante para o ludoletramento, para que a gente consiga identificar os diferentes componentes que compõem esse jogo, né? Verificando como eles interagem uns com os outros, mas principalmente para entender a experiência que o jogo traz para o jogador. Aí, essa experiência que a gente quer buscar, né, com os jogos, a gente procura fazer a aprendizagem baseada em jogos que pode ser planejada de 4 maneiras mais comuns, né. Como fazer isso, né? Então, primeira maneira seria utilizando jogos educativos. Então, os jogos são feitos para isso, para educar, a gente vai lá e educa com eles dentro da sala de aula, dentro dos nossos projetos e dos processos educativos. A outra maneira seria integrar jogos comerciais no currículo, ou seja, jogos que não foram pensados, inicialmente para serem educativos, mas que educam de várias maneiras, né, que podem ser trabalhados, podem ser adaptados a partir de uma intencionalidade, de um objetivo pedagógico. Também dá para criar jogos com os alunos, né, como a gente já viu aqui. E também uma outra possibilidade que vem crescendo de experiências é a gamificação, ou seja, usar os elementos de jogos em contextos que não são jogos. Quais são esses elementos, né? São os desafios, as regras, o feedback, as pontuações, as recompensas. Então, os desafios, recompensas, elementos que fazem parte do jogo e que a gente faz como se fosse uma gincana, por exemplo, né? Cria um planejamento de aula que inclua os jogadores de uma forma motivadora, né, principalmente para criar motivação, para criar engajamento, para que uma determinada estratégia pedagógica, que de outra maneira não seria lúdica, acaba por ser lúdica e desafiante, né, e motivadora. Então, essas 4 maneiras de usar os jogos servem principalmente porque a gente acha que na educação é preciso trabalhar com esse aspecto lúdico, né, que está tão presente na cultura digital hoje, está tão presente no cotidiano, mas ainda está ausente da universidade, está ausente das escolas. Então, a pergunta que fica é, tá, mas por que usar jogos na educação?
Os jogos, eles criam experiências interativas que podem ser previstas no planejamento dos professores, para atender, por exemplo, algumas possibilidades pedagógicas. A gente pode trabalhar jogos para contextualizar os conteúdos. Então, a gente vai trabalhar com algum assunto e a gente coloca jogos que tenham uma relação com aquele assunto, com aquela temática, com aquele conceito. A gente pode diretamente trabalhar com a aprendizagem de conteúdos, jogos de quizzes que fazem questionários, jogos de matemática, jogos de física, muitas vezes eles estão voltados para você aprender a lidar com os conteúdos diretamente na mecânica, no modo de jogar. A aplicação dos conhecimentos também, né? Você pode trabalhar, jogos de matemática servem muito para reforço do que vai ser, do que já foi trabalhado em aula, mas também os jogos podem ser antecipados, né? Eles antecipar algum conhecimento que vai ser trabalhado depois pelo professor, os alunos podem jogar antes alguns jogos especiais para isso. E ele também exercita habilidades motoras, mas também habilidades emocionais, né, de lidar com a perda, lidar com a colaboração, com a competição, e também com o trabalho em equipe. Então, tem uma série de habilidades cognitivas que podem ser desenvolvidas com os jogos. Então, essas razões levaram a gente a começar em 2015 a produzir o Game Comênios. Esse aqui é o endereço do Game Comênios, esse aqui é o nosso site, onde vocês podem ver todos os nossos produtos, né? A gente tem os módulos, nós temos 3 módulos já produzidos, né? O 1 está pronto, o 2 é um protótipo finalizado e o 3 é um protótipo em andamento. Convido vocês a visitar o nosso site. Esse aqui é o jogo 1, que é o das mídias tradicionais. E aí, a gente tem aqui o Comênios 2, que é o das mídias audiovisuais, e o Comênios 3, que é o das mídias digitais. Então, o Comênios, ele é um projeto de mídia educação, né? Como eu falei lá atrás, educar com, sobre, através dos jogos, né? Que investiga, então, como é que um jogo digital ele pode estimular alunos de licenciatura e professores, de modo geral, a fazer o planejamento das mídias na sala de aula. O objetivo dele é fazer com que a gente tenha uma ampliação dos repertórios midiáticos dos jogadores, a partir das escolhas da personagem Lurdinha. A aprendizagem do processo de planejamento didático com as mídias, a partir de uma visão holística dos conteúdos conceituais ou factuais. Então, a gente tem conteúdos que entram de conhecimento relacionados aos níveis de ensino, mas também atitudinais. Então, desenvolver essas habilidades sociais, questões éticas, conflitos, dilemas, tomadas de decisão que podem aparecer no jogo, ou procedimentais, que são as qualidades interativas do jogo. Um jogo só é experienciado ou experimentado a partir da interação, de quanto você interage com o jogo, ou seja, o procedimento que você faz a partir dessa interação. Então, a nossa proposta pedagógica é fazer com que os professores pensem que as mídias podem entrar nesse planejamento, né, didático. Então, o planejamento da sequência didática para nós, ele inclui em todos os 3 jogos esses elementos, né? Inclui os agrupamentos, né? Inclui o espaço da aula onde ela acontece, inclui os procedimentos que vão acontecer e inclui as mídias. Então, as mídias, a gente usa essa ideia dos 3 momentos de aula como uma síntese que o Zabala coloca de uma sequência didática padrão, o começo, meio e fim. Então, a gente sempre tem colocado nesse jeito, né? E aí o jogador tem que planejar a sequência didática a partir de escolhas que ele vai fazendo, pensando numa simulação de uma aula que ele vai dar. Então, esse aqui é o planejamento do jogo 2, esse aqui é o planejamento do jogo 1, então essa é a interface onde o jogador começa a planejar uma missão. Então, ele precisa apresentar o plano de ensino, propor a leitura do primeiro capítulo, revisar o conteúdo, e para isso ele precisa escolher como é que essa aula dele vai ser com os elementos que a gente apresenta. No jogo 2, que são as mídias audiovisuais, é a mesma ideia do planejamento para os 3 momentos, e as mídias são as novas mídias audiovisuais que são associadas às primeiras tradicionais. Depois, no planejamento do jogo 3, é possível escolher também o nível de ensino, os campos de aprendizagem,
é possível escolher as metodologias, é possível escolher as mídias, é possível fazer um planejamento a partir de uma visão holística, pensando nas metodologias ativas e nas inteligências múltiplas. Então, a ideia que a gente tem, a metáfora da sala de aula, é que você faz esse planejamento inicial e depois você vai para a sala de aula para ver como é que os alunos vão reagir a esse planejamento que você faz. Esse aqui é o do primeiro jogo, na sala de aula, com as mídias tradicionais. Este aqui é o das mídias audiovisuais, o professor, os alunos e a Lurdinha como uma mídia educadora apoiando o professor no seu planejamento. E no 3, a gente tem os professores que a gente vai escolhendo para eles jogarem, para eles darem as suas aulas nos diversos níveis de ensino. Então, a gente tenta aqui fazer adaptação, inclusive para os cenários, para que seja o mais inclusivo possível e o mais realista e o mais diverso possível. E como é que a gente usa o Game Comenius? Bom, a gente tem uma abordagem metodológica que é chamada de Design-Based Research, que é uma pesquisa que trabalha com problemas, né? Então, a gente tem uma análise de um problema, né, que a gente vai desenvolvendo soluções a partir de métodos e teorias que a gente vai trabalhando. A gente faz ciclos interativos de aplicação, testes e refinamentos das soluções na prática, e depois a gente reflete sobre esse processo. Então, a gente faz uma produção, né, de resultados para implementar uma volta, né, no problema. Então, a gente tem um refinamento contínuo dos problemas, dos métodos, das soluções e dos princípios, né, do design. Com isso, esse processo nosso, a gente tem usado as oficinas de formação docente como teste dos protótipos e dos jogos prontos. Praticamente desde 2015 a gente faz isso, desde o primeiro protótipo que a gente fez. A gente começou a produzir o jogo em 2015, em julho de 2015. O primeiro protótipo quase não tinha nem nada para jogar, mas a gente já estava ali fazendo uma oficina. Então, aqui tem uma linha do tempo para vocês verem como é que foi em 2020, nas oficinas que a gente, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer online, né? Então, a gente fez, em 2019, a gente fez uma oficina presencial na Rede de Saberes, na Prefeitura de Floripa, e depois, em 2020, com a pandemia, a gente ofereceu vários cursos à distância, online, durante um mês cada curso, e oferecemos também na CPEX algumas oficinas, e a oficina na CENID, que é um evento, então a gente oferece diretamente para a prefeitura ou para a secretaria, oferece online, oferece dentro de eventos de extensão e dentro de eventos de pesquisa acadêmica também, né? No caso da CENID era um evento acadêmico, né? E a gente também faz esse trabalho com os cursos que a gente tem. Então, nas disciplinas da UFSC, tanto as disciplinas da pedagogia, que é uma disciplina obrigatória que eu ministro, quanto em optativas, que a gente trabalha com as licenciaturas. Então, a gente tem... Basicamente, a gente fazia até 2020 oficinas em grupo e testes individuais, com tabuleiro e com um jogo online do Comenius. Então, aqui vocês têm duas imagens de dois grupos. Na primeira, de cima, a gente está jogando com os alunos online, numa sala, com computadores, e embaixo a gente tem uma turma de pedagogia testando um protótipo do jogo de tabuleiro, do jogo 2 de tabuleiro que a gente fez. Então, a gente produz muitos dados para a nossa pesquisa com isso. Então, a gente tem questionários online que são preenchidos pelos jogadores, a gente faz entrevistas, a gente faz observação participante, diário de campo, produz narrativas através das ferramentas que a gente tem, principalmente do Moodle, e a gente também fez, em alguns momentos, captação de tela e gravação de reunião. Então, esse aqui é um momento, né, para mostrar para vocês como é que eram as nossas oficinas presenciais, em que a gente estava testando o protótipo, explicando para as pessoas para ver quanto esse protótipo estava indo bem ou não, o que a gente tinha que mexer nele ou não. E aí, basicamente, nas oficinas de graduação e pós-graduação, o que a gente tem feito? Então, aprender com Comenius, né, a primeira maneira de mídia educação que a gente tem. Então, a gente joga os jogos,
tá? Prontos, de forma individual e em grupo. Então, eles têm que fazer prints da tela, fazem comentários sobre a experiência, e a gente também joga o tabuleiro presencial fazendo aquilo que eu falei um pouco antes, né? Que a gente observa, a gente conversa, a gente leva a oficina também presencialmente a partir de narrativas sobre o jogo. Então, a gente basicamente joga o Comênios. Depois, a gente também tem uma outra estratégia, que é aprender sobre o Comênios. Como a gente está trabalhando um protótipo em produção, a gente está fazendo um jogo, interessa para nós ver como é que os jogadores estão aceitando ou não, estão gostando ou não, o que eles, né, estão... Lembra que tem que ter um engajamento, né, que a gente tem que fazer o jogador imergir, o jogador fazer parte, ele se sentir desafiado. Então, a gente tem alguns formulários que a gente avalia os protótipos, a gente analisa também os módulos nesses formulários, tem uma discussão em aula e tem uma produção de textos no fórum do Moodle. Geralmente, desde sempre, a gente fez isso nas disciplinas, né? Os alunos jogam, analisam ou avaliam o protótipo nos formulários que a gente faz, e eles são geralmente, são os formulários que a gente tem há muito tempo já, que a gente vai perguntando sobre o jogo, e ao mesmo tempo fazendo o jogador pensar sobre o game design do jogo, sobre os elementos que compõem o jogo, para os jogadores terem um ludoletramento, tentarem entender como que um jogo ele é feito de diversas partes, né? E ele compõe tudo aquilo, aquelas quatro, né, a tétrade de Shell, né? A gente usa essa tétrade para perguntar e fazer os jogadores refletirem. E depois produzir um texto e fazer um comentário no fórum sobre essa experiência que eles tiveram. E a gente também faz o terceiro jeito, né, a terceira mídia de educação, que é o através. Então, aprender através do Comênios. Aí a gente tem, pelo menos, 3 possibilidades, né, de criar missões no jogo de tabuleiro. Do jogo 1, dá para fazer isso. Criar missões no jogo 1 e no jogo 2. No primeiro jogo, dá para criar a missão e jogar ela, compartilhar o link para que outras pessoas joguem, inclusive. Mas no 2, dá para criar uma missão e jogar ela dentro do jogo do Comênios, né? E jogar e comentar os jogos criados pelos colegas. Então, esse através do Comênios faz com que a gente coloque os nossos jogadores, estudantes, no papel de criadores também, para perceber como é que é difícil produzir um jogo, como é que é difícil a gente pensar, né, uma sala de aula com tantos elementos que a gente tem que fazer para poder fazer um planejamento. Então, a gente também trabalha com oficinas. O ano passado, como eu mostrei para vocês, a gente fez 5 cursos, todos eles, cada um, pelo menos 4 eram baseados nos nossos jogos, e a gente faz vários tipos de curso. Agora nós vamos começar um curso para professores do SEDUC, né, do Sergipe, vão ser também vários cursos que a gente vai trabalhar o Comênios nesses cursos. Então, a gente faz formação para os professores da UFSC, com cursos assim online. A gente tem desenvolvido uma estratégia de cursos de 4, 5 semanas, assíncrono, dentro do Moodle. Então, a gente vai fazendo, cada semana tem uma atividade, né, um texto para ler, um vídeo, um jogo, um formulário, uma reflexão, e assim os professores vão pensando como que eles podem incluir os jogos nas suas práticas pedagógicas. A gente vai trabalhando essa reflexão a partir das perguntas que a gente vai fazendo nesses formulários e a partir dos textos que a gente vai trabalhando. Então, cursos abertos para a comunidade foram esses que a gente fez, e foram várias lives, eu estava fazendo a conta, acho que foram mais de 40 lives com especialistas, convidados, que vieram falar principalmente sobre jogo e educação, de vários tipos, jogos de tabuleiro, jogos de RPG, jogos online, jogos, enfim, de todo tipo, a gente teve convidados para falar um pouquinho. E essas palestras e atividades assíncronas, elas são feitas no Moodle Grupos, então a gente cria e dá certificado, então é uma coisa bastante interessante, assim, para a gente seguir criando mais interesse nos jogos. Então, eu só separei aqui essa imagem, que eu acho que foi uma inovação que a gente fez, né, dentro do grupo EduMídia. Num desses cursos, a gente jogou o Comênios Pocket, que ele é um jogo de tabuleiro, na verdade, ele é um jogo de cartas, né? Então, ele é um jogo de cartas para ser jogado presencialmente, com grupos pequenos de 6 pessoas, que vão jogando as cartas e planejando a aula a partir dessas escolhas que vão sendo feitas. Então, com a pandemia, não dava para fazer isso, aí a gente usou o Tabletopia, que é uma ferramenta, né, uma plataforma, que permite que a gente
consiga jogar um tabuleiro, né, simular um jogo de tabuleiro online, com as equipes disputando o planejamento de aula. Então, a gente representou os professores ali, e a gente foi jogando e baixando as cartas, e os alunos que davam no curso iam dizendo como é que a gente devia fazer a estratégia docente, né? Então, esse aqui é um exemplo dos vários formulários que a gente usa, dos protótipos que a gente tem, protótipo de análise de jogo, avaliação de protótipo, enfim, são os nossos formulários de diagnóstico. E os resultados, muito bom. Os resultados que a gente tem, né? Eu acho importante esse reiniciar aqui, que essa parte, essa tela final do jogo 3, né? Porque os resultados, como a gente viu na DBR, né, eles são circulares. A gente tem resultados, volta para o problema, aí vai, mexe no produto, devolve, testa de novo, traz outra vez para o Comênios, arruma. A gente está numa fase agora de revisão da metodologia, das duas metodologias que a gente criou no Comênios 3. A gente está fazendo, vai começar a terceira metodologia para encerrar a saga do Comênios, né? E os resultados que a gente tem tido são muito interessantes, né? A gente tem produzido bastante texto, capítulos de livro, TCCs, dissertações, pensando nesse processo. E a gente tem alcançado algumas coisas interessantes. Então, dos formulários de avaliação que a gente tem feito, a maioria dos alunos que passam pelas oficinas dizem que aprenderam com Comênios, que aumentaram o seu repertório, que entenderam melhor como fazer o planejamento, se sentem mais seguros usando a mídia e incluindo os jogos no planejamento didático. Então, essas são experiências que a gente tem tido nos vários espaços onde a gente fez. Nós não temos ainda esses dados muito trabalhados, porque a gente está no calor ainda do acontecimento, né? Porque a gente está o tempo inteiro trabalhando nesses resultados. Mas eu recomendo, quem tiver interesse, nós temos no meu site lá do Academia, tem muitos artigos, textos e tudo que mostram os resultados que a gente vai fazendo. Nós fizemos uma oficina, esse curso com os professores da UFSC mesmo, a gente analisa o curso todo e mostra como que no fórum os professores falam da experiência e de como é que era antes deles fazerem o curso e depois, com o que eles aprenderam, que experiência eles tiveram, principalmente, né? Na pós-graduação também, os alunos fazem uma análise de matriz, a gente criou uma matriz de análise de jogos para jogar todos os tipos de jogos. Então, basicamente, os alunos saem pensando sobre jogos como um produto a ser analisado mesmo, né? Então, a partir dessa experiência, a gente fez uma série de subprodutos do Comênios, e eu acho que os nossos resultados, na verdade, a gente ainda tem muito para estudar o que a gente viu até agora. Então, nós ainda temos muito. Uma das coisas mais importantes para nós agora é ver, a partir da prática, os professores que passaram pelos nossos cursos, se eles incorporar os jogos nas suas práticas. Isso a gente não sabe ainda, né? A gente não foi atrás disso ainda, mas nós queremos ir para fazer esse retorno. Quer dizer, será que mudou a prática do professor? Será que o fato de ter experimentado o Comênios, de ter planejado, de ter jogado, de ter pensado nele como um produto lúdico, cultural, acessível, né? Ter esse sentido como designer de jogo, fez com que esses professores incorporassem as práticas lúdicas, né, no seu cotidiano de docente, incorporou o Comênios, incorporou só os jogos, enfim, como que usou, de que maneira, a gente discute muito isso nas oficinas. Então, nosso próximo passo agora é ver se isso tem dado certo na prática mesmo. Eu acho que era isso, Marcelo, você pediu para eu falar pouquinho, não sei se eu passei do tempo, eu acho que passei um pouquinho, mas para dar uma apresentada geral de tudo, né? Acho que